São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Mas quem não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que se mostrou o amor de Deus para conosco. Ele enviou ao mundo seu Filho único, para que tivéssemos a vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e nos enviou seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queiram todos se sentar, queridos irmãos, queridas irmãs, devotas de Nossa Senhora Aparecida. Hoje eu tenho um coração agradecido por poder, mais uma vez, participar dessa novena, que é especial para todos nós, devotos. E por isso eu louvo a Deus pelo dom de minha vida, por poder estar aqui com vocês. Agradeço ao vosso padre, o Padre Júnior, também ao Padre Ronaldo, pela acolhida que me deram, e a vocês, que certamente são uma comunidade de muita fé, que tem sabido transpassar as dificuldades que por ora todos nós vivemos. Alguns anos atrás, 1 ou 2 anos, eu estava nessa novena aqui, e eu sei que essa igreja fica cheia, repleta de devotos. E hoje, mas também pela graça de Deus, nós estamos aos poucos voltando, e que bom que a gente hoje pode celebrar a novena, ao menos nesse número limitado. Portanto, rendamos graças e louvores a Deus e renovemos o nosso carinho e a nossa devoção à Santíssima Virgem Maria. Pois hoje o tema, ele fala de algo muitíssimo especial, muito grande, muito nobre para todos nós cristãos. Pois com Maria somos convidados a nos revestir da palavra com nossa família. E que coisa cara! Quantas coisas caras nós temos neste tema, a começar por Nossa Senhora, seguindo da palavra de Deus, ela que teve no seu ventre a palavra que se encarnou, que assumiu a nossa natureza humana, assumiu a nossa história, não para se corromper, mas para nos divinizar, não para se perder, mas para nos salvar. Mas não menos importante, pois é instituição querida, projetada por Deus, hoje nós tratamos também sobre a família. Essa família que precisa trazer Nossa Senhora junto, e onde está Nossa Senhora, certamente está a palavra, está seu Filho Jesus, está a presença de Deus que é amorosa, que nos cura e nos liberta de tudo aquilo que precisamos ser libertos, de tudo aquilo que precisamos evoluir, vencer. Nós vivemos tempos muito difíceis, não só me refiro ao corona, ao isolamento, enfim, aos cuidados que a gente precisa ter, e não me refiro apenas à crise econômica que alguns têm sentido, ao desemprego que tem aumentado, não me refiro, quizá, ao calor que tem nos judiado, mas eu falo no tocante àquilo que se choca a o que estamos rezando hoje. Vivemos tempos difíceis relacionados à família. Vivemos tempos difíceis relacionados ao espaço que a fé tem tido dentro de nossos lares. Portanto, quando nos retiramos para uma novena, e esse é o sentido que eu quero usar, quando nos retiramos, porque parar para rezar, parar para
se aprofundar no mistério de nossa fé, é um verdadeiro retiro. E quando nos retiramos, precisamos pedir uma graça especial a Deus, de que quando eu voltar para a minha casa, quando voltarmos para nossos lares, levemos essa palavra que foi escutada, que foi acolhida com solenidade, que foi aclamada com palmas, com gritos de aleluia, que possamos levá-la na prática, no cotidiano de nossas casas, melhor, em nossas casas. A palavra é vida, a palavra de fato abre os nossos olhos, é contradição a toda treva, é o contrário da morte, é sinal de vida de Deus em nossos lares. E a pergunta que resta a nós devotos, a nós filhos também de Maria, e agora me volto aos pais, aos avós, aos responsáveis por suas crianças, e agora falo mais, não somente como padre de uma paróquia que veio com muita alegria celebrar a novena com vocês, mas falo como alguém que acompanha a catequese em âmbito das 37 paróquias que temos na diocese. E a pergunta que sempre ecoa, tanto da parte dos catequistas, mas também na minha própria paróquia, eu observo, é qual é o espaço que a palavra de Deus, e repare bem, a palavra de Deus é muito mais ampla do que só a Bíblia. A palavra de Deus é toda a forma que Ele encontra para nos comunicar o seu amor. Mas hoje, penso eu que não vou me equivocar se restringir a palavra de Deus nessa noite, apenas hoje, como a Bíblia. E a pergunta que eu faço, olhando para vocês, qual é o espaço que a Bíblia tem em nossos lares? Porque é deveras importante que ela seja aberta, mais ainda, lida, muito mais, crida e ainda mais, vivenciada. Que coisa bonita é quando os filhos pequenos entendem, por meio de seus pais e avós e responsáveis, que aquele livro é sagrado, que naquelas letras que ainda a criança não sabe decifrar, tem poder, que quando há conflito em casa, e deve haver, porque não somos famílias de anjos, somos famílias constituídas de marido, de esposa, de avós, de filhos, famílias muitas vezes hoje desestruturadas, mas que precisam buscar a graça de Deus para serem felizes. Que coisa bonita é quando os pequenos conseguem ver nos pais e nos responsáveis que naquele livro tem poder. Quando o pai e a mãe leem aquelas palavras, encontram forças para se perdoar. Quando o pai e a mãe leem aquelas palavras naquele livro, que para a criança pequena ainda é estranho, encontram condições para irem trabalhar. Que coisa bonita é quando as crianças percebem, desde a mais tenra idade, que aquele livro, ainda desconhecido por ela, tem força para fazer com que lá em casa um doente consiga ainda sorrir, tem esperança, não reclama da vida, não é amargurado, porque naquele livro ele encontra esperança para continuar a viver a sua vida. Meus amados, quem é filho de Nossa Senhora, quem é devoto de Maria,
jamais trata a Bíblia Sagrada como objeto de decoração, jamais. Pode-se ter uma Bíblia no espaço, sim, para evidenciar a sua fé, mas todo cristão, escuta bem o que o padre está dizendo, todo católico precisa ter uma Bíblia ao pé da cama antes de dormir, ou junto da sua escrivaninha de estudos. Todo cristão precisa ter uma Bíblia usada, surrada, se preferir escrita, com orelhas ou sem orelhas, porque é sinal que você abre, que você lê e que você traz para junto de seus filhos, das pessoas que estão contigo. Rezar, gente, por meio da palavra, nunca nos fará mal. Não nos torna pessoas alienadas, porque Nossa Senhora nunca foi alienada. Quem crê nas coisas de Deus não é cego para a realidade ao seu redor, ao contrário. Maria era uma pessoa muito sensível à sua realidade, se preocupou com coisas pequenas, incitava, provocava Jesus a fazer um milagre no tempo que até então era chegado. Maria perseverava com os apóstolos e não duvidou do amor de Deus quando na ocasião da paixão, da crucifixão na cruz. Quem lê a palavra, quem reza por meio dessa palavra, não uma atitude crítica para perguntar se isso ocorreu ou não. Isso é para as crianças na etapa da catequese. Catequista, isso aconteceu ou não? E aí a catequista explica, mas para nós, crentes, devotos, para nós a pergunta é outra. Quando você abre a palavra, você precisa perguntar: qual é a mensagem que, quando o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, qual é a mensagem que essa palavra quer me transmitir hoje? E a palavra é dinâmica. O mesmo texto que você abre hoje, semana que vem tem outro significado. A palavra, ela se amolda à realidade que precisamos então iluminar. Por isso hoje, no dia quinto dia da novena, convido a todos vocês a fazerem um compromisso com vossas famílias, a fazerem um compromisso em comunidade, se desafiarem a abrir mais vezes o livro sagrado. Não ter medo. Nós cristãos católicos, por décadas, por séculos, não abrimos a Bíblia, e por isso temos um atraso histórico e medo de abri-la. Sugiro que comecemos pelos evangelhos, passemos as cartas de São Paulo, de São Pedro, hoje de São João, que nos fala onde consiste o amor, em que consiste o amor, mas que possamos crescer nessa habilidade de amar, possamos aumentar então a nossa capacidade de resiliência, de suportar algumas situações em nossos lares, em nossas vidas, à luz da palavra. Às vezes a gente busca, e olha, somos cristãos, mas às vezes a gente busca a resposta para algumas decisões em tantos cantos, menos da palavra. Tem católico, vou falar baixinho, porque às vezes alguém lá fora esteja passando e pode escutar, mas tem católico que busca no horóscopo. Vocês já viram isso? Católico que busca em horóscopo resposta para o que fazer naquele dia. Vou largar ou não do marido? Deixa eu ver o que sei lá, astrologia, o que é o fulano, o que o ciclano está dizendo sobre isso.
Eu quero te dizer que ser devoto de Nossa Senhora é uma contradição enorme acreditar nessas coisas. Se é devoto de Nossa Senhora, a nossa espiritualidade cresce e aumenta na Eucaristia, na palavra. Só se dá aí. Não podemos ser e nos sentir devotos de Nossa Senhora, mas buscando em outras fontes respostas que só no livro sagrado nós podemos encontrar. Ou se vive pela fé, ou se vive pelo esoterismo, ou se vive pela fé, ou se vive pela razão pura. Mas quero te dizer e volto a te dizer, quando o padre fala vivamos pela fé, não quero dizer que você tem que ficar fechado e alienado para tudo que te aconteça. Quero dizer que a gente precisa, à luz da palavra, como Maria fez, à luz da palavra, iluminar, dar clareza às coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Ilumina o casamento, ilumina o namoro, ilumina o teu ambiente de trabalho. Quem escuta a palavra não cai repetidas vezes nas mesmas situações. A palavra nos admoesta a não continuarmos no pecado, no erro. A palavra nos ensina a não sermos julgadores, nos ensina a não sermos preconceituosos, nos ensina a respeitarmos a mulher na sua dignidade, nos ensina a não nos tratarmos diferentes pela cor. A palavra nos dá direcionamento a todas as instâncias de nossa vida. Se crê na palavra, muita coisa aí fora se evita. Se busca a palavra, estaremos formando bons cristãos, com certeza, mas bons cidadãos. Nós estamos às vésperas das eleições, e quem lê a palavra não vende o voto. Quem lê a palavra não compra voto, porque sabe que isso não fará bem à comunidade. Quem lê a palavra com o exemplo que dá, já constrange, anima os filhos a serem assim. Padre, mas como que eu sei se eu estou no caminho ou não? Se a palavra está sendo absorvida por mim, se a minha família está crescendo na arte de amar esta palavra? São João, na sua epístola hoje, nos dá o direcionamento. O termômetro, o modo de verificarmos, de constatarmos é simples. Consiste no amor, duas decisões. Elas se encerram no amor ou param em algum outro sentimento. Destaco, o amor não é sentimento, é dom de Deus, é puro, é de graça, não é interesseiro e não passa. Os outros dons passarão. São Paulo já nos ensina, caridade ficará. Que Deus nos ajude, Nossa Senhora interceda por cada um de nós diante desses tempos difíceis, onde se quer desconstruir a família, onde se quer desconstruir a igreja, onde se quer destruir a imagem, inclusive dos líderes religiosos. Nem o Papa escapa das críticas de alguns. Em tempos difíceis, onde valores são postos em dúvidas, são questionados, nós, católicos, devotos de Nossa Senhora, cristãos, que tem como livro primeiro, e isso se aprende na catequese desde o início, não é um livro daquele que vendeu 2 milhões de exemplares, ou daquele poeta, ou daquele filósofo. Eu digo aos jovens isso, porque alguns jovens, quando pequenos, têm isso por certo. O livro primeiro, o mais importante, que deve estar aqui no coração, decor, cravado no coração, é a Sagrada Escritura. Depois vem os demais. E às vezes, quando se vai para a faculdade, se perde isso de vista e se adota, sei lá, um mestre doutor qualquer,
e aí joga fora tudo que recebeu. Em tempos difíceis, Deus nos ajude a sermos firmes, homens e mulheres de fé como Nossa Senhora o foi. Se vierem as tribulações, e elas virão, se vierem perseguições, se vierem situações difíceis em nossa casa, que não recorramos primeiro a conselhos, de repente, de pessoas que não têm nem condições. Busquemos na Sagrada Escritura. Padre, não entendemos a palavra, busquemos no sacerdote da paróquia, mas não vamos, como homens e mulheres de fé, não tomemos decisões se elas não estiverem à luz da palavra. A palavra é guia certa, não erramos, e sempre seremos felizes se perscrutarmos, se buscarmos, se cavocarmos na palavra as respostas que por hora a gente não tem. Volto a dizer, se ela é difícil, é porque às vezes não abrimos nunca. Se ela é difícil, é porque não procuramos o Padre para encontrar a interpretação. Se ela é difícil, é porque de repente não damos o devido valor. Maria nos ajude neste nosso caminho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.